Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, dia 3 de junho. Mês 6. São 20 horas. O tema do nosso discurso hoje é: você tem que ser solução. Eu poderia botar nós, mas nós envolve um grupo. Mas quando se fala você, se fala individualmente, meu amigo e minha amiga. Você precisa ser solução. Você tem sido solução dentro da tua casa? Você tem sido solução para o teu marido? Você tem sido solução para os teus filhos? Você tem sido solução para a sociedade? Você tem sido solução para você mesmo? São perguntas que nós temos que se fazer. Às vezes nós causamos tantos problemas, não é verdade? Porque nós não queremos ouvir a direção. O Senhor Jesus, quando Ele veio a este mundo, meu amigo e minha amiga, Ele veio nos trazer ensinos. Jesus não veio para fazer milagre. Jesus veio te ensinar como que você deve se comportar diante as circunstâncias. Jesus, Ele veio para te ensinar o caminho da vida. É por isso que Ele diz na palavra dele assim, ó: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é uma vida abundante? É uma vida com problemas solucionados. Se você não aprender a solucionar os seus problemas, você não consegue solucionar o problema de ninguém, meu amigo. Deus, quando Ele viu você sendo gerado no ventre da tua mãe, Deus, Ele viu a tua história por completo e Ele falou assim: eis ali um servo que vai fazer a diferença na sua época. E o mal, sabendo que Deus escolheu você, porque todos aqueles que é escolhido é marcado, todos aqueles que é escolhido, Deus colocou uma porção dentro dele, e essa porção se chama fé. Só que muitos ainda não compreendem isto. Antes dele vir para a luz, ele se debanda pelo mundo das trevas, porque as trevas trabalham com estratégia para poder te seduzir, para poder te atrair. Jesus, Ele trabalha com a palavra para poder trazer você para perto dele. O que é a palavra? Foi o que nós pregamos ontem. A palavra, ela entra dentro de você, ela estilhaça as tuas defesas, e o Espírito da palavra, ele produz vida dentro de você. Qual é a vida? É que você precisa de Jesus. É que você precisa dos ensinos de Jesus. É por isso que hoje nós vamos dar início a um estudo. Creio eu que esse estudo vai gerar aí o quê? 2 anos. Não sei, acho que não é estudo não. Porque a gente não só vai ler, vai explicar. 58 títulos. 58 títulos que tem. E nós vamos entender sobre liderança. Você sabe o que é ser líder? Você sabe o que significa ser líder? Você sabe o que significa ser chefe? O líder, ele lidera. Como? Fazendo. Ele faz. Ele pratica. O chefe, ele só faz o quê? Ele manda. Como é que você vai ensinar os seus liderados só dando ordem? Você tem que ensinar os seus liderados fazendo. Se você observar, nós temos mostrado em prática como servir a Cristo.
Se você é um pensador, se não é, peça para Deus abrir a tua mente para pensar. Você tem que aprender a observar. Você tem que aprender a ver detalhes. Às vezes você se preocupa muito com as circunstâncias que acontecem, mas não vê o detalhe. O detalhe, às vezes está no início, ou às vezes está na metade, ou às vezes está no final. Como que você vai saber qual é o ponto-chave? Tem que prestar o quê? Atenção. Se você é uma pessoa que vai por uma reunião de palestra, né? Uma palestra empresarial, uma palestra espiritual, e você é aquela pessoa que toda hora se distrai, toda hora conversa, você não vai absorver o quê? Nada. E uma palestra é paga, tá? Aqui nós não cobramos nada. A única coisa que a gente cobra aqui de vocês é a sua atenção e presença. E nós ensinamos você sobre tudo aqui. Nós ensinamos sobre liderança, nós ensinamos sobre família, nós ensinamos sobre obediência, nós ensinamos sobre sacrifício, porque obediência sem sacrifício não é uma obediência. Não é? A fé sem obra, ela é morta. Então, nós precisamos entender isto. O líder, ele vai ensinar na prática. Você lembra de Davi? Como é que Davi ensinou os seus liderados? Quem sabe? Na prática. A Bíblia diz que Davi estava dentro de uma caverna fugindo do rei. Porque o rei descobriu que Davi foi um escolhido por quem? Por Deus. E por isso começou a perseguir Davi por inveja. Você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Faz parte. Ainda mais se você fica muito perto do pastor, né, Márcio? Né, Jane? Se você fica muito perto da pastora. Você está entendendo? Você quer evitar de ser perseguido? Fique bem longe dos teus liderados. Sim. Vão falar que tu é puxa-saco. Vão falar que você tá babando o ovo. Pode falar isso? Pode, né? Pode. Todo mundo fala aí. Né? Verdade. Tudo para poder desestimular você. Porque o que ele queria, você tem. Se eu tô perto da liderança, é natural que eu absorvo mais. Muito mais. Vão fazer fofoca com teu nome. E o único que ajudava Davi era o quê? Era o filho de Saul. E Davi se encontrava em uma caverna. Davi tinha uma fama. Você também tem uma fama. Você tem que aprender a entender que a fama negra que você tinha no passado, ela tem que se converter em uma fama boa hoje. Se você era o terror do passado, hoje você tem que ser o terror contra o inferno. Amém? Amém. E Davi ali, chegaram seus irmãos, reconheceram Davi, né? Chegaram seus irmãos à casa do seu pai, e os homens endividados, os amargurados de espírito, os com problemas. Só chegou gente problemática. Não é o que vem na igreja? As pessoas tudo com problemas. E Deus torna essas pessoas poderosas. Se você aprende o segredo da liderança de Jesus, você aprende a combater os problemas espirituais. Nós não estamos aqui falando de finanças somente. Nós estamos aqui anunciando que as trevas trabalham para que você não progride. As trevas trabalham para que você não possa conquistar. As trevas bota dentro de você, se você não estiver vigiando, que você não pode resolver aquela questão. Estigma negativo. Isso aí.
Aí o pastor fala assim, ó, a partir de hoje você vai ser responsável pelo trabalho. Eu falei, eu, pastor? É, você mesmo. Não consigo, eu tenho medo. Mas é esse que Deus quer. Aleluia. Agora quando você chega, não, eu faço, eu tô capaz. Vai ter problema. Porque geralmente quem é cheio de si não obedece. Geralmente quem é cheio de si não vai receber ordem. Ele é camuflado. Ele fica escondido. Mas só que a palavra de Deus, ela consegue desvendar o que está escondido. Você tem que ser humilde. É por isso que você tem que, quando você reunir, é nós. Não é eu. Nós vamos prosperar. Nós vamos conquistar. Nós vamos vencer. É o que eu estava conversando agora com o tio Márcio. Ele falou, falei, tu vai chegar lá primeiro do que ele. Não, nós, pastor. Nós. Falei, calma, Márcio, eu estou entendendo, mas é tu que vai. Nós. Então quer dizer, quando uma pessoa é muito... acha que é assim, aí ela joga logo, é isso aí, pastor, é eu mesmo, eu vou lá, é eu que vou. Não, é nós. E Davi se transformou no líder deles e passou a liderá-los com muita dificuldade, com muitos problemas, e chegou ao mais alto patente, tanto espiritual como econômica. Foi um homem poderoso. É um homem que não tinha problema com dinheiro, pessoal. Ele não tinha problema com dinheiro. Ele não era envolvido com dinheiro, ao ponto dele pegar tudo que ele tinha quando ele estava velhinho e deu para a obra de Deus. Ele não deixou nada para Salomão. Ele não deixou nada para os seus filhos, para suas filhas. Ele entregou tudo para a obra de Deus. E pela fidelidade dele, Deus abençoou todos os seus filhos. Amém? Uns foram mortos porque era cabeçudo. Aí, olha só. Vou ler para você os temas que nós vamos estudar nesse período de segunda-feira. Amém? Olha só, o primeiro, o resumo de tudo. Jesus foi solucionador de problema. Se Deus escolheu você para poder fazer parte de um trabalho, você tem que ser o quê? Solucionador de problema. Se a liderança entrega na tua mão a solução, um problema, você tem que o quê? Você tem que resolver. Ah, mas eu não tenho capacidade. Quem tem? Quem tem? No mundo lá eles dizem que é capacitado. Mas na obra de Deus é diferente, pessoal. A obra aqui, ela é uma obra social, mas é uma obra espiritual em primeiro lugar. O nosso trabalho é mais espiritual do que o quê? Social. Amém? Amém. Nós trabalhamos com a parte material, mas em primeiro lugar com a parte o quê? Espiritual. Porque o social é o material, ou não é? É o material, é onde você cuida da sociedade. E é muito importante. Não é? Você cuida das crianças. Você acha que cuidar de criança é fácil? Você acha que orientar adolescente é fácil? Não é. É por isso que muitas igrejas não querem muito preocupação com isso. Porque gasta, toda semana é gasto. Vocês sabem disso, que é vocês que põem a mão no bolso. É os nossos patrocinadores que ajudam. Eu tenho que botar a mão no bolso. Você vê, para servir tu tem que pagar, né? Para servir a Deus tu tem que pagar. Como é que pode, né? Porque a coisa é muito boa.
Então você tem que ter muito cuidado, pessoal. Você tem que aprender a resolver os problemas. Você tem que aprender a, quando se entregar na tua mão uma questão, você tem que o quê? Acatar ela. Aí você vai crescer. Eu estava falando pro Márcio agora, que ele estava mexendo lá no computador lá. José resolveu o problema? Sim. Os líderes de Faraó conseguiu resolver o problema? Não. Então tiveram que chamar quem? José. E José foi lá, o Espírito Santo revelou para ele, ele decifrou o sonho de Faraó. Faraó colocou um colete de ouro nele, como é que se dá o nome daquilo? Um colar de ouro, e botou ele como o segundo homem no seu reinado. Ele não fez faculdade, ele não aprendeu, ele não estudou economia, mas o Espírito que sabe de todas as coisas estava sobre ele. Esse é o primeiro, posso falar tópico? Pode? Isso. O primeiro tópico que nós vamos falar durante esses períodos. O segundo é, Jesus acreditava no seu produto. Aqui o autor falou produto, mas o produto eu vou botar pessoa. Jesus acreditava nas pessoas que trabalhavam com ele. Mesmo Judas sendo um bandido, mesmo Judas sendo um ladrão, não tinha outro igual que fazia uma boa administração financeira do que quem? Judas. Do que Judas. E Jesus tirou o trabalho da mão dele? Não. Não, porque ele resolvia os problemas. Mas também roubava um pouco, e pegava um pouco. Bandidão. Mas nem por isso Jesus deixou de escolher ele. Você precisa ter essa visão. Amém? Amém. Porque Jesus acredita em você. O pastor e a pastora, o bispo também acreditam em você. Quando o pastor e a pastora, o bispo ou o líder coloca você sobre uma liderança, o que é sobre uma liderança? Se foi colocado um título sobre você, é porque você tem o quê? Condição de exercer aquela liderança. Ou não? Porque ele viu. Antes do pastor ver, Deus ele já viu. E Deus confirma dentro do pastor para te abençoar. Mas só que muitas das vezes você não consegue entender. Muitas das vezes você não consegue entender que você é capaz. Vamos lá, vamos fazer uma pergunta. Você que acha que é incapaz, mas você é uma mulher casada, você é um homem casado, você trabalha, cuida da tua família, paga aluguel. Isso não é uma responsabilidade? Demais. Ué, você tem uma família, cara. O que é mais sério do que uma família? Hã? O que é mais sério? Hã? Então, você tem que acreditar em você também. Não é só Jesus acreditar em você. Ó, Jesus acreditava nas pessoas, no seu produto. Jesus acreditava nos seus servos. Você vê, Jesus escolheu o homem mais o quê? Mais brabo que tinha. O cara arrancava a orelha, rapaz. O cara só andava armado. Onde o crente andar armado se não for polícia? E Judas e Pedro era algum polícia? O cara andava armado. Ia pra cima e pra baixo evangelizar com Jesus, ganhar alma armado. Cara perigoso, né? Mas Jesus falou pra ele: tu será o líder da igreja. Mas quem foi que mais deu mole? Pedro. Negou 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro andava armado, bruto que nem um cavalo. Pedro, acho que foi Pedro, né? Também que falou: Senhor, posso orar para que caia fogo para matar todo mundo? Falei: calma, Pedro, a gente veio para salvar, não para matar, relaxa. O cara era um verdadeiro criminoso. Mas andava com Jesus. E Jesus botou ele sobre a liderança de quê? Da
A igreja, pessoal. Ganhador de almas. Ele recebeu a chave. É o tema do nosso discurso durante esses períodos aí, ó. O segredo da liderança de Jesus. 58 chaves para que você possa ser um líder perfeito. Mas nós estamos falando de liderança o quê? Espiritual ou financeira aqui? Não, financeira. Eu estou dando um bizu para o espiritual para não entrar muito no material. Você tem que aprender a administrar o que você tem. Eu vou revelar uma coisa aqui diante das câmeras e tá ao vivo ali lá na outra câmera lá. Eu era um péssimo administrador. Eu recebia muito dinheiro do meu trabalho, que eu era um pedreiro, depois vim ser um empreiteiro de obra. Só que eu gastava tudo. Eu não tinha equilíbrio. Você sabe quando que eu fui passar a ter equilíbrio? Quando o óleo caiu na minha cabeça. Quando eu fui consagrado a pastor. Mesmo como obreiro, eu não tinha equilíbrio. Hoje, o Espírito Santo, ele me deu sabedoria para ser equilibrado financeiramente. Amém? Amém. Isso não vem de mim, isso vem dele. E eu quis. Você precisa querer. Às vezes você acha que você não tem capacidade. Eu herdei também da minha mãe essa administração. Minha mãe sempre foi uma boa gestora, uma boa administradora. Solução. Minha mãe sempre resolvia problemas. O saláriozinho que você acha que é mínimo, para ela era muito. Ela cuidava dela, cuidava da casa dela e ainda cuidava de nós. E cuidava de outras pessoas. Ela fazia uma administração louca. No final do mês, quando entrava o outro pagamento, ainda tinha o quê? Dinheiro. E como hoje eu estou como administrador da obra de Deus, eu tenho que administrar o pouquinho que entra, que é muito pouco mesmo, é muito pouco de dízimo e oferta, com muita sabedoria. Por quê? Porque se Deus ele confiou a mim e a minha esposa essa obra, eu preciso ter essa sabedoria. Às vezes você acha que tua vida não está boa, não é porque é um demônio que está trabalhando contra você somente. Às vezes não é um demônio, é falta de administração. Você tem gente que pega o salário dela e compra tudo de doce. Nunca vi isso. As crianças. Compra um bocado de roupa. Compra um bocado de roupa. Ele não tem a sabedoria de multiplicar parte daquele valor. A Bíblia diz que José, na sua sabedoria dada por Deus, ele pegou 7 anos de prosperidade e transformou em 7 anos de cuidado para com o mundo, tá? Não foi só o Egito, não. O mundo daquela época, quem cuidou dele foi quem? Foi José. Deus deu sabedoria para ele. Você tem que aprender a pegar. E o segredo, pessoal, de uma prosperidade equilibrada é dizimista. Você precisa ser dizimista. O que é ser dizimista? Eu vou dar um bizu porque está dentro do quê? Está dentro da visão. O que é o dízimo? O dízimo é um investimento na minha vida financeira ou na minha vida espiritual? Hã? Espiritual. Financeira não.
Mas tem pessoas que pensam que é financeiro. Não, é espiritual. Se você não sabe, a Bíblia diz assim, ó. Deixa eu te mostrar um detalhe. Eu tenho que ler um versículo, né? Senão o pessoal vai falar, pô, falou, não leu nada. Vamos ler alguma coisa. Olha só o que é que eu vou te ensinar um segredo. Vou te ensinar um segredo. E depois desse segredo eu vou te ensinar como você resolver o problema. Que as pessoas estão sendo fiel, tá? Mas não está tendo resposta. Eu vou falar o porquê depois. Vai lá em Malaquias. Malaquias 3:10. Vou te mostrar um detalhe aqui. Ó. Diz assim, ó, o segredo, ó. Não é só você ser um bom administrador, mas quando você se preocupa com isso daqui, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento aonde? Na minha casa. Quando você, olha para mim, quando você se preocupa em manter o mantimento da casa de Deus, Deus se preocupa em quê? Em manter a sua casa. Você pega 10% de tudo que entra na tua mão, você devolve para a obra de Deus. Você não está dando. Você está devolvendo para Deus. Então Deus fica na obrigação de o quê? Conservar o que você tem. Não aconteceu do nada, queima uma máquina, queima um celular, uma dívida, do nada aparece. Mas gente, eu nem fiz isso. Quem já aconteceu? Devorador. Ele trabalha de maneira imperceptível. Você não compreende que é ele, porque é o quê? Espírito. E quando você passa a ser um dizimista fiel, você passa a ter entendimento espírito, aí você vê, opa, tá tentando aqui, Senhor, fiel. Quem lembra do rei Ezequias, quando Deus falou para ele que ele ia morrer? Aí ele botou a cara na parede e falou o que para Deus? Eu sou o quê? Fiel. Fiel. E Deus fez o quê? Isaías estava indo lá já na saída do ferreira. Ó, Isaías, volta lá. O cara convenceu. O cara me convenceu. Ó, Deus falou que mais 15 anos para você. 15 anos. Aí, ele ganhou 15 anos. Lá na frente ele abriu a porta da casa dele para quem? Para todo mundo entrar. E o que fizeram dias depois? Saquearam tudo. Pô, você tem que ser inteligente. Se eu sou fiel no meu dízimo, eu não vou abrir brecha, pô. Eu vou manter a porta fechada. Mas calma aí. Para mim ser honrado, eu sou fiel no meu dízimo, pastor. Deus tem que cuidar dos meus interesses. Deus tem que me dar prosperidade. Deus tem que abrir a porta. Mas você tem que fazer o quê? O que Ezequias fez quando falou que ia morrer? Estou só? Botou a cara na parede e falou que você... Ele cobrou de Deus o seu direito. E aí? Tu foi lesado por uma pessoa. Tu vai na justiça fazer o quê? Cobrar. Cobrar o seu direito diante de quem? Do juiz, meu amigo. Não é assim? E para isso você precisa de um advogado, ou não precisa? E quem é o teu advogado para poder cobrar diante de Deus? Jesus. E quem é que endireita a tua maneira de falar? Porque nós somos meio ogro para falar. Ignorante. Aí o Espírito Santo, ele endireita o que você está falando. Ó, Senhor, ele quis dizer isto. Ele trabalha para você. Deus é o juiz, Jesus é o advogado, o Espírito Santo endireita a maneira que você fala. Porque se você for ignorante com as pessoas, você vai ter êxito com ela? Duvida, ela tranca a porta para você.
A Bíblia diz que um irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Se você ofende quem vai te ajudar, aí tu chega lá no patrão, como é que é, patrão? Eu trabalho pro senhor há 30 anos, pô, nunca tenho um salário, eu nunca tive resposta. Eu quero salário aí. E aí, vai ganhar? Não. Chega lá, patrão, tudo bom? Deus abençoe. Poxa, tem sido produtivo o trabalho, né, patrão? Poxa, tô feliz porque a empresa tá crescendo. Patrão, pensa em mim aí com carinho aí. Eu tô precisando resolver algumas questões, preciso de um aumento. Quem é que vai entrar em ação se você é fiel? O Espírito Santo. Vai convencer ele. Ele vai passar na mente dele tudo que você faz e fez. A Bíblia diz que foi decretado a morte do rei Assuero. Só que Mordencai foi lá, descobriu o plano e revelou para quem? Para Esther. E Esther foi e avisou o marido dela que queriam matar ele. Foi dado alguma coisa para Mordencai? Pela direção que ele deu? Não. Mas um belo de um dia nasceu um decreto para matar todo judeu daquela época. Ia ser extinguido. Só uma que ia viver, que era quem? Esther. Deus botou ela como rainha para salvar a nação inteira. Mas um belo de um dia o rei não conseguia dormir, acordou e estava angustiado, não conseguia dormir, meio entediado. Aí falou pro escriba dele: pega lá o livro lá, das memórias. E chega lá, o nome de quem que estava lá? Não, Mordencai. Porque a ideia foi dele. Isso aí. Ele que salvou o rei. Ué, o que foi feito com esse rapaz aí que mostrou que os meus servos queriam me matar? Ih, rei, fizeram nada por ele, deram honra nenhuma. Nada, nada. E quem é que chega na hora que o rei tá lendo? Não, o inimigo que queria matar o povo todo. E falou para ele assim: olha, o que se daria a um homem que o rei quer honrar, quer exaltar? Aí ele logo o quê? É pra mim que ele tá falando. É do número 1 do rei, né? Bota as vestes real nele, bota a coroa real, bota ele em cima do melhor cavalo do rei e pega um oficial e leva ele. É isso que o rei faz ao homem que ele quer honrar. É assim que Deus faz. Então vai lá e faz isso você. Chama Mordencai, tava lá cheio de cinzas, cheio com um pano de saco em cima, humilhado, e levou e exaltou ele sobre todos. Então, Deus, ele tem o poder de fazer as pessoas lembrar de você. Mas para que você possa ser lembrado, você tem que aprender a fazer o quê? Favores. Você tem que aprender a servir as pessoas. Se você não aprende a servir, por que Deus te chamou para servir na obra dele? Porque você servindo na obra dele, ele vai servir na tua obra. Se você não serve para servir na obra dele, você não serve para nada. Amém? Então não adianta você ser fiel no seu dízimo, mas se você não tem ousadia para cobrar seus direitos. Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova. O que é me pôr à prova? Faça para ver se vai ter resultado.
Deus está falando aqui, ó. Seja fiel no dízimo comigo para você ver se não vai ter resultado na tua vida. Fiel no dízimo é fiel em tudo, pessoal. Não adianta você tirar uma parcela de um produto, de um valor teu e botar no envelope e dizer que é dizimista, não. Ou é fiel em tudo ou não é. Amém? Amém. Não adianta eu falar que sou fiel à minha esposa, mas lá fora tem uns rabos de saia. Então isso não é fidelidade, isso é safadeza. Amém? Ser fiel é me dedicar a ela a minha vida toda. Os meus olhos é para ela. Não significa que eu sou cego, eu vou ver as coisas. Mas os meus olhos é o quê? É para ela. Isso dá o nome de fidelidade. Quando você é fiel à causa, você tem que resolver os problemas. Mas, pô, pastor, mas esse problema aí não é meu. Uma vez eu falei assim também. O pastor falou assim, ó, o grupo tá com uma dívida aí para pagar. Olha que dívida, que eu não fiz dívida. Que dívida que eu não fiz dívida. Ficou bravo. Que brabo. Nervoso. Falei, que dívida? 1.000 e pouco. Ah, meu amigo, eu gritei. Falei, pessoal, olha, é isso, eu quero que vocês me ajudem, nós estamos com uma dívida aí, a gente tá passando vergonha. Eu quero saber quem é que pode ajudar com tanto. Naquele dia, o que aconteceu? Resolveu. Todo mundo... Eu vou dar tanto. O problema foi o quê? Resolvido, porque a dívida era da igreja. E foi dividido para cada líder resolver o problema das dívidas. E resolveu. Mas e se eu não gritasse? E se eu não chamasse os liderados para poder estar perto? Eu ia resolver o problema? Não ia. Aí ele diz assim, ó. Provai-me. Ai, Deus. Põe-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Mas calma aí. Tem janela no céu? Tem janela? Quem concorda que tem? Claro que tem, pessoal. O mundo material, ele veio da onde? Quem já viu o filme da Marvel? Quem viu quando o Thanos deu estalo? Eles foram tudo pra onde? Sumiu! Mas eles estavam vivos em outra dimensão. Então, a tua resposta, a tua vitória está no mundo espiritual primeiro. A janela dos céus é a porta que você quer. É a resposta que você quer. É o entendimento. Às vezes você não quer dinheiro, mas quer o entendimento. Às vezes você não quer prosperar, mas você quer sabedoria para executar. Você quer a palavra do conselho para dar. Gente, Deus, ele é poderoso. Então, a tua resposta está no mundo espiritual. Se você só foca o mundo material, você só vai ter coisas materiais. E coisas materiais acontece o quê? Quebra, destrói. Mas e quando essas coisas veio do mundo espiritual para você? Deus faz o quê? Conserva elas. O dízimo é o sal que conserva as coisas. Antigamente não tinha geladeira. O que conservava a carne? O sal. Então, você ser leal no dízimo para com Deus, Deus, ele cuida dos teus interesses, ele guarda a tua vida. Você tem que entender isto. Ah, mas pô, pastor, é tão pouquinho, o governo já me paga tão pouco. Pô, pastor, é 600 conto, agora estão descontando. Meu amigo, ser fiel. Ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o mundo. Aí ele diz assim, ó. Vamos ver se tem algum bicho no mundo espiritual que trabalha pra gente não produzir. Vamos ver? Vamos ver. Sem medidas. Bênçãos sem medida.
11. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma o produto da onde? Do mundo espiritual. Não é? Não. Da terra. Do mundo material. Está vendo? Porque muitas das vezes, são 4. Migrador, cortador, destruidor e devorador. Devorador, só um que pode amarrar ele, repreender ele, impedir ele. Que é quem? Deus. Através de quê? De ser fiel no meu dízimo. Só isso daqui que repreende. E é o pior espírito maligno que trabalha no mundo espiritual. É verdade, pessoal. Nada mais, não tem oração, não tem jejum. Você pode gritar, você pode espernear. Se ele vê que você não é fiel, ele age. É um exército poderoso. Você vê o nosso Brasil. O nosso Brasil é um país de primeiro mundo ou de segundo mundo? Não, ele é de primeira. Botaram ele como de segunda por causa da corrupção, por causa do roubo. Porque se você vê, é o melhor país que tem. Matéria-prima. É o melhor país que tem. Nós temos toda a medicina tirada do nosso país. A maioria. Eles tentam comprar a nossa Amazônia. A melhor água que tem é nossa. Eles tentam levar a nossa água para lá. Temos petróleos próprios, não é isso? Sim. Então nós somos um país de primeiro mundo, mas coloca o nosso país como de segundo mundo por causa da corrupção. Por quê? Porque todo mundo só pensa em si. Se pensasse no... E quem pensa no coletivo é exonerado. Pegou a visão, né? Pegou, né? Pensou no coletivo, passa o cara. Amém? Então, quando nós abrimos os olhos de vocês, vocês passam a ver o mundo espiritual. E essa peste aqui chamado devorador, devorador, porque para que não consuma o fruto da terra e não deixe que a sua videira nos campos fique sem fruto. Você sabe o que é videira? Ela produz o quê? Nunca beberam vinho não, pessoal? Produz vinho, não é isso? Vinho na Bíblia representa o quê? Alegria. Quantas pessoas que não estão tendo alegria na sua vida financeira? Recebe o salário aqui, chega no dia seguinte, não tem mais o quê? Nada. Nada. Só para pagar. Só para pagar. Quando dá para pagar, né? Não sabe o que é comer uma carne, não sei nem quando. Carne ali. E carne de terceira, porque de segunda é cara. Não é? Verdade. É esse bicho aqui que atrapalha. Aí não chega a picanha, né, pastor? Não, ele tem picanha. Aí, diz assim, a videira no campo e fique sem o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. 12. Todas as nações dirão de vocês, são felizes, porque vocês serão uma terra deleitosa, uma terra deliciosa, diz o Senhor dos Exércitos. Como que as pessoas elas vão ver Deus na tua vida? Pela fidelidade. Mudança de vida. Amém? Amém. Você vai ver o que vai acontecer. Amém. Então, esse é o segredo. Quando o óleo cai na cabeça todo mês, porque todo mês nós consagramos os dizimistas, para que o óleo que representa o Espírito Santo te dê sabedoria para que você seja uma boa gestora, um bom gestor. E não ficar gastando teu dinheiro com besteira, comprando doce, comprando hambúrguer, comprando todas essas sortes de lixo aí, que faz mal só para a saúde, né? Claro, eu como um hambúrguerzinho, eu gosto. Se quiser comprar hoje e mandar aqui pro endereço Rua Viana do Castelo 166, Parque dos Ferreira, Pastor Ivanildo, a gente aceita. Mas
Você tem que comer comida, se alimentar bem. Eu conheço uma moça, pessoal. Essa moça, ela não tinha controle sobre suas finanças. Hoje, graças a Deus, ela está começando a conquistar, ela está começando a investir. Quanto tempo que você não faz um bom investimento na tua vida? Nós precisamos ter essa visão, pessoal. Então, a palavra que nós estamos falando aqui sobre você tem que ser solução é para que você possa entender que sozinho você nunca vai conseguir. Sozinho ninguém aprende, pessoal. Tá ali o Márcio ali fazendo a live ao vivo ali. Pergunta para ele se a sabedoria que ele tem veio do nada. Veio mediante ao quê? Sacrifício, faculdade, curso, se preocupar em conversar com pessoas instruídas. Às vezes você fica gastando tempo com pessoas que só falam besteira, só falam sacanagem, só pornografia, só besteira. Só besteira. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas, em vez de pegar o smartphone que lhe dá um ampla visão, fica vendo bobeirinha. Tudo bem, que é bom. Às vezes você vê uns vídeos engraçados para dar uma relaxada. E de vez em quando, você procura ler. Procura aumentar a sua inteligência, o seu conhecimento, para que você possa desenvolver ideias boas. Sabe? Aí chega diante de uma pessoa inteligente, você não vai saber nem o quê? Se pronunciar. Você nem... Aí vai começar a falar gira, vai começar a falar coé. Não sabe como. Você tem que aprender, porque nós estamos vivendo em um mundo que só os fortes que o quê? Sobrevive. Imagine José chegando ali pro faraó. Ué, faraó! Já é! Vai arrebentar! A vaca magra já foi! Aí fala, vai morrer todo mundo, maiguinho! Vai morrer maiguinho, meu amigo! Tu me prendeu, me deixaram lá, deu uma matar geral! Já pensou? Perdeu a oportunidade! Perdeu a oportunidade! O cara perdeu a oportunidade de ouro, cara. Aí, às vezes, Deus te coloca diante de uma pessoa importante. Tu faz falar besteira pro cara. Pô, eu lembro de um homem pensador. O nome dele é Tiago Brunet. Quem já ouviu falar? Tiago Brunet é um homem sábio, inteligente à beça. É um pastor. Ele é pastor, Tiago Brunet. Reclamaram tanto dele que ele deixou ser consagrado. Ele teve uma oportunidade de estar, não sei se foi o... Como é o nome desse escritor brasileiro aí, muito importante, Rapaz, ele tá lá na minha página. Coroa já? Não, o outro. Rapaz. Deu branco também. Deu branco agora, é o... O cara é top, cara. É escritor. Ele é escritor, pô, ele faz livros, o cara é muito mestre. É Paulo Coelho, não, né? Não, é o outro. Ziraldo? Não. Meu Deus. Enfim, ele falou que teve uma oportunidade, mas na verdade não era esse escritor, não. Isso aí foi outro caso. Ele foi lá no outro país, ele teve uma oportunidade de estar diante de uma pessoa poderosa, muito importante. E, cara, todo mundo chegava lá e fazia isso, ó, tirava uma selfie com o homem. Ele aproveitou os seus 5 segundos com o homem. Ele fez uma única pergunta para o homem e foi embora. Quem o homem mandou chamar? Ele. Ele. Bateu
refeição? Não. Queria saber mais, queria mais informação, porque ele foi o único ousado que fez uma pergunta. Você, quando estiver diante de uma autoridade, ou você fale menos ou não fala nada, ou quando for falar, fala coisas construtivas. Porque às vezes as pessoas que estão desrespeitando muito as autoridades, é a única oportunidade que ela tem, ela começa a falar besteira, começa a falar de si, do seu ego, do seu... ou quer só tirar uma foto. Pode ver se exalta também. E ele falou para Deus dar uma oportunidade dele se aproximar daquele homem, ele conseguiu. E hoje, esse homem, ele é escritor, Tiago Brunet. É um homem que viveu, ele viveu um momento difícil, que ele pediu até a morte. E dentro do seu quarto ele falou com Deus. E Deus deu uma ideia para ele dentro do quarto dele. Ele começou a escrever um livro. Ele não tinha nenhum livro. Naquele dia, ele com uma dívida milionária. Naquele dia, uma que faz livro, como é o nome? Uma editora ligou para ele fazer o livro. Não tinha nem o livro. Só tinha só os bolsos do livro, um título. E ela falou que queria tantos exemplares do livro. E o livro não tá. Ele vendeu um livro que não tinha nem pronto ainda o livro. E a vida dele mudou naquele dia. Mas ele teve que passar por uma dificuldade muito grande. As pessoas que ele tentou levar o sonho dele, falou para ele que ele não tinha capacidade. Não é o que fala para você hoje, pastora? Que você está perdendo tempo aqui? Fala que nós estamos perdendo tempo aqui? Mas o que nós enxergamos, eles não enxergam porque eles são carnais. Vocês precisam ser espiritual para entender o que Deus quer para você. Esse é o segredo da liderança do Senhor Jesus. Ele enxergou o fim. É como eu e Márcio sempre está conversando. Tem gente que quer chegar lá no final, mas eles não querem o quê? Caminhar. Jesus, ele nunca foi para o final. Jesus sempre fez o quê? Caminhou. Dá um livro, hein, Márcio? Dá um livro. Jesus, ele sempre caminhou. E na caminhada, Jesus fazia o quê? Milagre. É na tua caminhada que Jesus vai fazer milagre na tua vida. É na tua caminhada que Jesus vai exaltar a tua vida. Talvez ninguém dá nada por você. Talvez ninguém acredite em você. Talvez você já colocou a tua força em muitas pessoas e elas abandonou você, traiu você, roubou você. Mas Deus, ele acredita em você. E ele trouxe você em um lugar mais simples para poder exaltar você. Porque se ele levasse você em um palácio, não seria honra. Porque lá todo mundo já é honrado. Então ele te leva muitas das vezes num lugar mais simples para te exaltar. Jesus, ele nasceu em uma manjedoura. E hoje nós conhecemos, hoje nós estamos estudando o segredo da liderança de Jesus. Em uma época muito remota, em uma época que não tinha tecnologia, em uma época que tudo era feito manualmente. E Jesus deixou a história para você e para mim, porque Deus acredita em você. Deus acredita em você. Não deixa ninguém dizer que você não é capaz. Não deixa ninguém dizer que você não pode. Deus acredita em você. E nós também acreditamos em você. Você não precisa que 1 milhão de pessoas acreditem em você. Primeiramente, você tem que acreditar em você mesmo e sabendo que Deus acredita em você. E quem está te instruindo espiritualmente acredita em você, é o suficiente para você arrebentar, meu amigo. Você tem que nutrir esse desejo dentro de você. Você tem que nutrir esse sonho dentro de você. Você tem que sonhar. Você tem que imaginar. Porque quando você sonha e imagina, não é dormindo não, comer um bocado de comida e do sonhar não.
É sonhar aqui, ó. Acordado. Acordado, imaginar, pensar, arquitetar, planejar. Os homens mal não arquiteta, não planeja. Você tem que planejar. Mas para isso você precisa de direção. E a direção é a palavra de Deus, que não vai deixar os teus pés ir para as trevas, para o engano. Porque o diabo sabe, quando o diabo percebe que você está dando ouvido à voz de Deus, ele sempre manda coisas na frente. Porque as coisas de Deus sempre chegam atrasado, tá? Você não sabia disso, não? Não é quando você quer. Você marca uma data, mas é da data de Deus. Mas o diabo sempre traz na frente a resposta para tirar você do foco e do caminho. Se você está esperando alguma coisa boa, mantém. Se Deus já confirmou dentro de você que é bom e vai dar certo, espere. Aleluia. Porque quando você se precipita, aí você come da comida do diabo e fica na mão do diabo. É o que muitos estão acontecendo aí. A resposta dele está demorando. Se José se precipitasse na cadeia, começasse a blasfemar contra Deus, ele seria chamado por Faraó? Não. Ele serviu a quem? O comandante. Ele foi lá e serviu o comandante. Mano, eu sou um preso, não tem que servir nada não. Foi lá e serviu o comandante. O comandante pegou a chave e entregou na mão dele. Ele passou a ser o comandante da onde? Da cadeia. E depois ele passou a ser o comandante da onde? Do país, da nação. Talvez você não acredita que você pode chegar lá. Vamos falar um pouco do Lula. Pode, não pode? Lula era quem? Ninguém. E preso, né? Ele acreditou aonde ele queria chegar e não chegou? Não chegou? Foi preso, acusado, não sei se é verdade, não me interessa, mas hoje ele é o quê? Presidente. De quê? Da República Brasileira. E aí? Ninguém acreditava no cara. Mas eu sabia que o cara ia ganhar. Eu sabia. Eu falei, Rosa, esse cara vai ganhar. Você sabe por que ele ganhou? Porque ele não se ensoberbeceu. Eu sou o cara. O fenômeno. O ícone. O ícone, o que é? Como é que você estava falando do outro lá? Que ele era o quê? Do outro homem lá. Que ele era o quê? O outro presidente, que o pessoal falaram que ele era o quê? O ícone? O que é? Estavam botando um tema nele. Ele se ensoberbeceu, por isso que ele perdeu. Só conseguiu enxergar quem é espiritual, pessoal. Quando você se ensoberbece de alguma coisa, você perde ela. Você está entendendo? E você às vezes acha que não pode chegar lá. Às vezes você acha que não pode, que não tem capacidade, mas a capacidade não está em você. Qual era a capacidade teórica que o José tinha? Qual era a capacidade de administração que José tinha? Aonde está escrito que José estudou administração, meu amigo? Aonde está escrito que José fez teologia? José era um preso, rapaz. Mas sabe qual foi o problema dele? Falar demais. Foi falar os sonhos dele para quem? Para quem? Para os seus irmãos. Família. Teu sonho, e se tu vê que teu marido não tem estrutura, tu não tem que contar para ele. Se tu vê que tua mulher não tem estrutura, tu não tem que contar. Se tu vê que o teu filho não tem estrutura, tu não tem que contar, meu amigo. Já reparou que tem reunião, que a reunião é só para aquelas pessoas? Mas por que eu não posso entrar? Porque você não tem estrutura para estar lá. Pegou a visão? Então você tem que ter esse entendimento. Então, eu parei aqui no 2, o 3. Jesus nunca apresentou ironicamente o seu produto. Ele nunca achou que ele era o bambambam. Ele nunca achou que ele era o cara.
Ele sempre dependia do seu Pai. Ele sempre falava no nome do seu Pai. Então você tem que aprender. Para que você possa resolver problema, você tem que depender do solucionador do problema. Quem conhece o futuro? Quem conhece daqui a 30 anos na frente? Deus. Então dependa dele. Se ele falou que você tem capacidade, que você vai chegar lá, que você vai ser honrado, não importa se é na velhice, meu amigo. Porque Abraão com quanto? Quase 100, não foi? 99? O cara foi pai. Sara com 90 anos foi mãe. Onde uma mulher de 90 anos vai dar filho, rapaz? Só Deus. Hã? O cara com 100 anos, o cara tá complicado, não tá? Se os de 40, de 50 aí já tá dependendo aí do azul, né? Imagine Abraão. Mas o Espírito de Deus entrou dentro deles dois e fez o milagre acontecer. O Espírito de Deus vai entrar dentro da tua massa cefálica, vai te dar sabedoria e inteligência para ser um bom administrador, um bom conselheiro, um bom orientador, um bom sábio, um bom pastor, um bom bispo, para a glória e honra de Deus. Ué, mas tem que ser bom? Tem que ser bom, meu amigo, porque a Bíblia diz assim, quando Jesus botou 3 administradores para administrar a finança, ele falou assim, servo bom e fiel. Tem que ser bom e fiel para entrar no gozo do seu Senhor. Bom, você tem que ser o melhor. Não tem essa se o teu irmão vai ficar chateado, mas tu tem que ser o melhor. Amém? Amém. A Bíblia diz que Saul falou para Davi assim, ó, para tu casar com a minha filha, ele já tinha vencido os gigantes, se eu não me engano. Para tu casar com a minha filha, tu tem que trazer 100 prepúsculos do inimigo. Quem sabe o que é prepúsculo? Vai depois lá no dicionário que você vai entender. Então, a Bíblia diz que ele trouxe quantos? 200. Você tem que ser bom. Ele dobrou, meu amigo. Aí teve que dar Mical para Davi. Teve que dar Mical para Davi. Entendeu? Então você precisa ter esse entendimento. O quarto diz assim, ó. Jesus ia aonde as pessoas estavam. Você tem que aprender a ser social. Você quer fazer um trabalho social, mas não é associável. Não conversa com ninguém, pô. Você quer vender o teu produto, vender a tua ideia, mas não tem relacionamento com ninguém. Jesus, como é que Jesus ele vendeu a ideia de Deus? Mas vendeu, pastor? Tinha que vender, porque ele pagava, né, para as pessoas estar com ele. Você sabia que Jesus pagava, não? Ele que dava comida, né? Tava alta, ó, dá comida para eles. É Jesus que alimentava aquele povo. Você não sabia disso, não? Jesus pagava para eles estar ali ouvindo também. Mas também depois eles faziam o quê? Ajudava a obra. Amém? Tanto é que quem curteava o ministério de Jesus eram as mulheres ricas, mulheres que não podiam aparecer, porque os seus maridos eram homens poderosos que eram dominados por Roma. Então elas serviam Jesus no anonimato, financeiramente, ela que pagava tudo. Amém? As mulheres poderosas. Mulher. Por isso que nós vamos entrar aí em um enfim. Deixa eu beber água. Em um tema depois sobre mulher. Então você precisa entender isto. Jesus ia, você tem que aprender a ser sociável. Você só vende alguma coisa, uma ideia, se você vai às pessoas. Nós precisamos ir às pessoas. Como o nosso tempo é um pouco curto para ir às pessoas, nós vamos às pessoas através de quê? E a gente não para, né? A gente é o terror, né?
Todo dia. Só dá cara de pastor Ivanildo, cara de pastora Rose, cara de Jane, cara de Ana Clara, de Márcia. Misericórdia! Quem é esse povo que não para? É 24 horas, ele não para. 4 horas da manhã tá eles lá compartilhando. Ô, raça! É assim que nós temos que ser. Amém? Amém. E não para. Toda hora. Sempre chegando notificação. A gente já está viralizando no Kawaii, no TikTok, no YouTube. Agora fomos pro Twitter. No Instagram. Estamos lá no Twitter, estamos lá enfim, estamos em tudo quanto é lugar, meu amigo. Estamos dominando tudo. Você tem que aprender a dominar. Você tem que ter espírito de dominar as coisas boas de Deus para você. Amém. Se você não for um bom administrador, falando melhor, porque dominador é complicado, né? Administrador, você perde. Vamos lá, vou ler até os 5 aqui, que senão vai dar ruim aqui, porque é muita informação. O Márcio tá ali já tremendo. Segura aí, Márcio. Aqui. Vou ler até o 4, que já estou em 1h05. Diz assim, ó. Jesus ia onde as pessoas estavam. Vou ler até o 5. Jesus separava tempo para descansar. Eita. Ligou o pastor Ivanildo, não conseguiu falar, tá descansando. Toda glória. Tá descansando, meu amigo. A gente não para. Você pode não ver a gente na rua 24 horas, mas a gente está trabalhando dentro da igreja 24 horas. A gente somos prisioneiros de Cristo. Nós somos prisioneiros da obra de Deus. Nós faz a obra de Deus 24 horas. Nós respira a obra de Deus. Nós vive a obra de Deus. Nós come a obra de Deus. Nós dorme a obra de Deus. A gente acorda. Quando um acorda primeiro, o outro tenta acordar o outro já para falar da obra. Misericórdia. Não tem férias, não. Tem férias, não. A férias é a obra de Deus. Não tem churrasco, não. O churrasco é a obra de Deus. Não tem lanche, não. O lanche é a obra de Deus. Gente, não tem família, não. Minha família está na obra de Deus. E a tua casa, pastor? A casa é a obra de Deus. Amém. Faz parte. Quando eu não estou no altar da igreja, eu estou no altar do quarto, trabalhando. E fala, e tem assunto, hein? Se pudesse gravar, vocês iam ficar doidinhos. Meu Deus, como é que consegue? Como é que consegue? Mas aí quando você vê que a gente está em offline, é que a gente está tirando um tempinho para nós. Vai ter tempo da gente passear, sair. Mas quando um trabalho é iniciante, tá iniciando, você não tem tempo para trabalhar, não. Às vezes você não tem tempo nem de almoçar, cara. Você não tem tempo nem de tomar café. Você sabia disso? Que guerra, né? Somos doidos, né? Mas é a escolha. Li o 5, né? Para descansar, né? Não vou entrar nesse detalhe aqui não, que temos descansado aí, que se eu falar disso aqui dá ruim. 6. Jesus gastava tempo para planejar. É o que nós faz, né? Fechou o portão, vai até meia-noite, né, Márcio? Vamos discutir o assunto aí, que nós vamos aí, a nova tese, o novo projeto, nova visão. Vamos lá. Ó, vamos fazer um fleck bake, como é que você fala? Como é que você fala o fleck bake? Um cafezinho que você fala aí numa língua. Coffee break. Tô aprendendo até a falar inglês. Pastor, vamos fazer um coffee break aí. A gente pega os bolinhos de fubá aí, a gente bota no óleo, pega um café dormido aí, vamos começar. Vamos pra guerra. Você tem que planejar. Você tem que aprender a planejar. Botou a mão no seu dinheiro, planeje. Não sai gastando. Pega uma parte dele e aprenda a depositar. Eu vou dar um bizu aqui do Banco Itaú para você, tá? Você que tem conta no Banco Itaú, o Itaú, ele tem um projeto. Eles não estão me pagando nada não, mas se eles verem isso aí e quiser me patrocinar, a gente aceita. Você tem um planejamento, é onde todo mês é descontado do teu salário R$90,
120 reais. Você não tem acesso a esse dinheiro. Você não vai conseguir pegar esse dinheiro. Você só pega esse dinheiro depois de 60 meses. Aí é onde esse dinheiro que você faz o quê? Um planejamento. O que que eu vou fazer com, por exemplo, 120 reais a 60 meses dá 14 mil reais e pouco, né? O que eu vou fazer com 14 mil reais? Eu não vou fazer nada. Deixa aí, vou fazer um novo planejamento. Vou renovar. E vou renovar. E deixa lá. Vai chegar um dia que você vai precisar. E é um dinheiro que você não precisa apertar botão nenhum. Ele já arranca da conta. É automaticamente. Não é devorador, não. Tá guardando só. Entendeu? Só tá guardando pra você. Mas se você quiser sacar ele, você pode sacar ele. Mas tem que ir lá no gerente para poder pedir autorização. É uma forma de você fazer um planejamento. Quem me ensinou isso? Quem te ensinou isso, pastor? A gerente, né? A gerente. Ela me ensinou isso. Então você tem que aprender a planejar. Aí sai gastando tudo e faz festa e vai pagar tudo pra todo mundo, porque mês que vem tem de novo, né? E vamos lá, e vamos beber, e toma ali cachaça pra lá, e toma ali vinho pra cá, e toma ali um churrascão, é aquele churrascão. Aí chega durante a semana, come dedo, tem nada pra comer, só arroz e feijão. E bolinho de fubá. O nosso foi de trigo, né? Comemos bolinho de trigo agora. Mas não é tava churrasco, não, pastor. Não, que churrasco. Tem tempo pra churrasco, velho. Não para. Amém? Até que o Espírito Santo ele deu uma direção pra nós. Semana que vem eu vou falar mais um pouco disso daqui. Amém. Amém? Eu vou botar esses 6 títulos lá no site e fazer uma coisa bacaninha. E vai ser bacana isso aqui, ó. A visão foi boa. Amém? Deus abençoe a todos.